Olá, você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EV News desta segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Odilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora. Hora de trazer os destaques do programa de hoje. Chuvas fortes voltam a causar estragos no Rio Grande do Sul. Foram registrados pela Defesa Civil deslizamentos de terra, granizo, quedas de árvores e inundações, que atingiram ao menos 19 cidades. Por conta dos temporais, aulas chegaram a ser suspensas no interior do estado. Prévia do PIB brasileiro desacelera no segundo trimestre. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. Desacelerou também, e muito fortemente, o volume de negócios do Brasil com os Estados Unidos. O tarifaço mais recente imposto pelo país sob o governo de Donald Trump fez com que as exportações chegassem ao mais baixo patamar dos últimos 3 anos. Nesta relação agora muito mais conturbada entre os dois países. Em Fortaleza, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, fiéis vindos de diferentes lugares, tomou conta das ruas. Percorreu 11 quilômetros em orações na 24ª edição da já tradicional Caminhada com Maria. E ainda, vamos hoje a um canto importante da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ao Outeiro da Glória, onde estão guardados 3 séculos de história, fé e antigas tradições. Fique ligado com a gente, o EV News desta segunda-feira começou. Mais uma vez foi no Rio Grande do Sul. Choveu muito forte em várias regiões do estado desde a noite de domingo até o começo desta segunda-feira. Estragos e prejuízos foram registrados em pelo menos 19 cidades. Por causa da chuva forte, aulas foram suspensas, há desalojados e mais chuvas com rajadas de vento que podem chegar à região estão previstas para as próximas horas. O último levantamento feito pela Defesa Civil do Estado revela que ao menos 40 residências foram de alguma forma danificadas em consequência das chuvas que chegaram fortes mais uma vez ao Rio Grande do Sul. A chuvarada veio com granizo em várias cidades, provocou inundações, árvores caíram e também foram registrados deslizamentos. Ainda ontem à noite, a Defesa Civil do Estado contabilizava ao menos 19 desalojados em 3 municípios: Canguçu, Caçapava do Sul e Turuçu. Em Pelotas foram 28 milímetros em 12 horas. As aulas foram suspensas nesta segunda-feira por conta do temporal em pelo menos 3 municípios gaúchos: Canguçu, Morro Redondo e Pinheiro Machado. No município de Bento Gonçalves, um deslizamento atingiu e atrapalhou o trânsito da BR-470, na altura do quilômetro 215. Para esta segunda-feira, a previsão indica calor de até 36 graus em cidades no norte do estado e chuvas fortes com rajadas de vento em áreas isoladas que poderão chegar a 80 quilômetros por hora. A Defesa Civil mantém o alerta e poderá entrar em ação a qualquer momento. E uma forte onda de calor atinge todo o Brasil neste começo de semana. As temperaturas vão ficar mais altas no sul, a gente citou que ali na região norte, né, do estado do Rio Grande do Sul, também no sudeste, no centro-oeste, no interior do nordeste e do norte do país. A umidade do ar vai estar abaixo do normal, com o tempo muito seco. Os meteorologistas explicam aí, né, que é uma bolha de calor realmente. Essa onda de calor extremo deverá seguir sobre o Brasil até a próxima quinta-feira. E aqui na nossa tela a gente já tem as cidades brasileiras para trazer para você a previsão do tempo agora para esta segunda-feira. Já temos aqui, pessoal, a previsão do tempo para Rio de Janeiro, Palmas e Porto Alegre. Para o Rio de Janeiro, então, a previsão indica uma tarde ensolarada, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Para Palmas, a capital de Tocantins, o sol aparece entre nuvens, pode chover, mínima de 24, máxima de 34. Para Porto Alegre, a capital gaúcha, a previsão hoje à tarde é de chuva, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Temos também outras 3 cidades brasileiras, Belo Horizonte, Rio Branco e Salvador. Para Belo Horizonte, a segunda tarde será ensolarada, com a temperatura ali estável entre 26 e 27 graus. Rio Branco, a capital do Acre, terá céu encoberto, chances de chuva, mínima de 21 e máxima de 26.
Para Salvador, a capital da Bahia, mínima a 27, né? A estabilidade em 27 graus, o sol aparece entre nuvens e também há chances de chuva. Falamos de economia agora. A prévia do PIB brasileiro desacelerou forte no segundo trimestre deste ano de 2026. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central. O avanço do IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica, que é uma prévia do PIB brasileiro, ficou muito perto da estabilidade em 0,2% no período de abril a junho deste ano, né? É uma forte desaceleração na comparação com o período imediatamente anterior, né? Se compararmos este avanço aí com o índice do primeiro trimestre do ano, deste ano, que apontava um crescimento aí de 1,2%. Entre os fatores que pesaram para o número divulgado agora estão a guerra no Oriente Médio, que trouxe incertezas ao cenário global da economia, e ainda os efeitos de uma política monetária no país mais restritiva, com uma taxa de juros ainda muito alta, né, que está hoje em 14% ao ano, baixando aí em 0,25 por mês. Numa comparação mais distante com o período de abril a junho do ano passado, o IBC-BR do Brasil avançou 2,4%. A alta no período de 12 meses ficou em 1,5%. O IBC-BR do país é medido com base em números da produção agropecuária, industrial, com base também nos números do setor de serviços e nos impostos que recaem sobre a produção. O tarifaço americano derrubou exportações para os Estados Unidos ao menor nível nos últimos 3 anos e aperta as margens do agronegócio. As exportações brasileiras para os Estados Unidos registraram uma queda expressiva de 12,2% entre janeiro e julho deste ano, somando 21 bilhões de dólares. É o menor nível para o período em 3 anos, refletindo um recuo de quase 3 bilhões de dólares em vendas. O impacto foi ainda mais severo nos produtos que enfrentam as maiores sobretaxas americanas, com forte retratação em setores como a madeira, o fumo e itens industriais. O agronegócio também sente o peso com a taxação. A retração do mercado norte-americano acende um alerta importante. Quando as barreiras e a sobretaxa entram em cena, a competitividade do produto brasileiro cai lá fora, atingindo não somente a cadeia extrativa, mas também o cooperativismo e o agronegócio exportador. O Brasil é um país que tem grandes exportações, porque o ano passado, 2025, nós exportamos 170 bilhões de dólares. E nesse momento, quando os países estão se protegendo para taxações, é evidente que o agronegócio vai perder receitas e margens também. Apesar da alta isolada em alguns subsetores beneficiados por regras específicas, o cenário geral mostra que o chamado tarifaço americano segue encolhendo os ganhos nacionais e exigindo novas estratégias para o homem do campo. Você tem que também fazer uma administração, uma gestão dos teus custos, porque não adianta eu querer vender o produto acima do mercado, que o mercado não vai corrigir aquilo que eu quero, e sim aquilo que o mercado tem como base entre todos os players do agronegócio. Com tarifas tão altas, né, nos Estados Unidos, fica muito difícil realmente para o agronegócio brasileiro. O negócio é diversificar produção, tentar outros países, né, parceiros de negócios para as exportações. E o terremoto que atingiu a ilha de Flores, na Indonésia, deixou pelo menos 68 mortos e 213 pessoas feridas. Mais de 5.000 pessoas precisaram deixar as casas e estão em abrigos temporários. Equipes de emergência continuam as operações de socorro no país. Milhares de desabrigados esperavam por ajuda na ilha de Flores, no leste da Indonésia, após um terremoto que feriu dezenas e danificou centenas de casas e edifícios. Um porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres informou que cerca de 5.000 pessoas fugiram de suas casas após o tremor de magnitude 7,7 na manhã de sábado. Os sobreviventes têm necessidades urgentes de barracas, comida, medicamentos, cobertores, camas, esteiras, água potável e geradores elétricos. A Cruz Vermelha Internacional disse no sábado que estão em andamento preparativos para levar ajuda às pessoas em abrigos temporários.
O governo enviou 50 mil pacotes de ajuda e a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, ofereceu assistência por meio dos satélites de observação Copérnicos para apoiar as tarefas de busca e resgate. Embora o alerta de tsunami tenha sido suspenso, as autoridades pediram aos moradores para não retornarem aos edifícios danificados, devido ao risco de novas tragédias. Quando vemos os danos, sentimos medo. Agora, toda vez que entramos em casa, ficamos tomados pela ansiedade, porque a estrutura já está rachada e danificada por toda parte. Tenho medo de entrar, então, por enquanto, ficamos do lado de fora. Flores foi atingida em 1992 por um terremoto de magnitude 7,7, que provocou um tsunami e deixou cerca de 2.500 mortos. As autoridades informaram que o epicentro do terremoto de sábado foi perto da costa norte da ilha. O país registra terremotos frequentes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que abrange o Japão, o Sudeste Asiático e a Bacia do Pacífico. Também no sábado, pouco depois do que foi registrado na Indonésia, aproximadamente 2 horas depois, um outro terremoto de 5 graus na escala Richter fez tremer a região de Granada, no sul da Espanha. Foi o maior tremor já registrado dos últimos 70 anos na região. Na Espanha, foi um tremor seguido por outros 40 tremores menores. Não houve o registro de feridos, de acordo com as autoridades do país. Mas, assustados e com medo, de um terremoto mais forte, muitos moradores chegaram a deixar casas e a se concentrar em praças de Granada por conta disso tudo que aconteceu no sábado. Um grande susto também na Península Ibérica, ali na Europa. Aqui no Brasil, no fim de semana, em Fortaleza, fiéis e peregrinos, mais de 1 milhão, uma multidão, encarou com alegria e devoção os 11 quilômetros da Caminhada com Maria. Este ano foi a 24ª edição deste encontro de fé que reúne gente de todos os lugares. Milhares de fiéis participaram neste sábado da 24ª edição da Caminhada com Maria, uma peregrinação em homenagem a Nossa Senhora da Assunção, a padroeira da capital cearense, que também comemorou os 300 anos de Fortaleza. No Santuário Nossa Senhora da Assunção, os fiéis se reuniram para dar início a uma peregrinação de aproximadamente 11 quilômetros pelas ruas da capital. A história de Fortaleza se entrelaça muito fortemente com o próprio título de Nossa Senhora da Assunção, porque foi com este título, lá no forte, onde deu origem à cidade, à vila de Fortaleza, que essa vila já era aquela que o povo de Fortaleza olhava, contemplava. Muita graça, 300 anos vividos sob a proteção e sob o manto de Nossa Senhora, que desde o princípio protege e intercede a Deus por todos os fortalezenses. E hoje a Caminhada com Maria não é mais só dos fortalezenses, é patrimônio material e cultural do Brasil. Com a imagem de Nossa Senhora da Assunção à frente, a caminhada avançou pelas ruas de Fortaleza. E não faltaram motivos para agradecer. Vim pagar uma promessa por conta do meu joelho. Eu fui curada através da Nossa Senhora da Assunção. Desde o ano passado a gente vem para agradecer a Deus, por muitas graças. Uma delas, a nossa conquista da nossa casa. Graças a Deus, já faz 2 anos que nós estamos com a nossa casa própria. Está sendo assim um misto de emoção, porque eu escolhi estar aqui nesse momento, vivendo com Maria e agradecendo os louvores. A gente vai com fé, rezando, pedindo graça, agradecendo, e Jesus e Maria Santíssima vai à nossa frente, nos guiando, nos fortalecendo, fazendo com que nossa caminhada de fé seja bem mais extensa, porque sem Deus, sem Maria, não somos ninguém. Hoje é dia de muita graça, a gente caminhar com Maria e pedir as bênçãos para todos que estão precisando, mas principalmente agradecer. Muita gente, Um fim de semana de emoções em Fortaleza nesta 24ª Caminhada com Maria. Muito legal. Vamos ao nosso intervalo aqui no EV News. No próximo bloco, a plataforma de rastreabilidade, que é tecnologia que permite agora que o consumidor saiba a origem e as características do café que vai consumir.
E ainda, Outeiro da Glória, um cantinho especial do Rio de Janeiro que guarda capítulos da nossa história. Um símbolo de nossa fé católica, onde são preservadas também algumas antigas tradições. Fique ligado com a gente, o intervalo é rápido, eu volto já. O EVNews está de volta para esse segundo bloco. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia, obrigado também pelo carinho da sua audiência. Você sabe de onde vem o café que está na sua xícara? Uma plataforma de rastreabilidade permite agora ao consumidor descobrir a origem do grão e ter acesso a informações sobre a produção. O café que chega à mesa tem uma história que começa bem antes do primeiro gole. E quem toma a bebida nem sempre sabe de onde vem o grão, quem o produziu ou como ele foi cultivado. Mas em uma cafeteria de Maringá, na região noroeste do Paraná, o consumidor pode descobrir essas informações e conhecer mais sobre a origem do produto. Nós somos filiados à Federação do Cerrado Mineiro, onde a nossa fazenda ela é certificada, né? Ela segue todos os padrões de sustentabilidade, qualidade, né, do produto e todos os anos a gente envia os lotes do café para uma análise onde eles qualificam se esse café ele pode ter ou não o selo da qualidade e da região, denominação de origem do Cerrado Mineiro. O fruto cultivado em Romaria, no Cerrado Mineiro, percorre centenas de quilômetros até chegar a outro estado brasileiro. O café consumido nesta cafeteria no Paraná vem lá de Minas Gerais. E toda essa trajetória, desde o cultivo até a xícara do cliente, pode ser consultada em uma plataforma de rastreabilidade. Tudo isso por meio de um selo que permite conhecer a origem do grão, as características da produção e todo o caminho percorrido até chegar aqui. O produtor rural ele vai pegar aquela saca de café, vai levar para a federação, onde eles vão fazer toda a análise, a avaliação daquele café. Eles vão laudar esse café, então eles vão falar quantos pontos esse café tem. As sacas também vêm com o selo de rastreabilidade, informando todos esses processos, né, todas as avaliações, os laudos desse café. É um selo que realmente tem um controle, né, de emissão para que a gente possa dar essa garantia para o consumidor e para o cliente. E essa possibilidade de acompanhar o produto aproxima quem consome de quem está no campo. Os sistemas de rastreabilidade, eles mapeiam e fornecem informações de como esse café foi produzido, até chegar, então, no seu destino final, né, fornecendo aí também laudos de qualidade. E essa tecnologia já ultrapassou as fronteiras brasileiras. Só em 2025, a plataforma fechou a safra com cerca de 10 milhões de selos, destinados ao consumidor final em mais de 50 países, envolvendo cerca de 1.300 produtores. As informações que o consumidor consegue acessar, ele tem fotos da propriedade, a geolocalização, né, e tem a história da região também, né? Tem o processo de produção, as regras da denominação de origem que garantem, né, a origem, a qualidade e a procedência desses grãos. E se para quem produz a ferramenta ajuda a comprovar a origem, para quem está à mesa, a experiência pode ser uma descoberta. É bem completo, assim, né? Mostra aqui a fazenda, a localização, quem é o produtor, e traz uma segurança também, né? Da onde a gente está consumindo o produto. Do cafezal em Romaria até a xícara em Maringá, a rastreabilidade ajuda a contar uma história que muitas vezes fica escondida por trás do produto. E para o consumidor tomar um café pode ser também uma forma de conhecer quem está por trás dele. É tecnologia, né, que está levando também muito mais informação ao consumidor. E um estudo desenvolvido pelo Instituto Federal do Maranhão identificou que plantas nativas podem ajudar no combate a pragas que atacam as lavouras. A pesquisa busca alternativas mais sustentáveis ao uso de produtos químicos e pode contribuir para uma agricultura com menor impacto ambiental.
folhas contaminadas, fungos que atacam lavouras, pragas que causam prejuízos à agricultura. Os inseticidas, comumente aplicados, eles podem causar problemas ambientais, de contaminação, tanto de água quanto do solo. E, além disso, podem também selecionar populações resistentes de insetos e ou ácaros. Daí é que vem a alternativa com esses produtos naturais, utilizando especialmente os óleos essenciais como alternativa de controle. No interior do Maranhão, plantas comuns vêm se transformando em matéria-prima para pesquisas que podem reduzir os impactos ambientais e ajudar produtores rurais. Inclusive, fizemos a temporização e climatização para que possam ser produzidas o ano inteiro e não apenas na época de chuva. A pesquisa utiliza compostos naturais de espécies como capim-limão, erva cidreira, alfavaca, urucum. Os testes avaliam a ação antifúngica e repelente dos óleos sobre fungos e ácaros que atingem culturas como soja, milho, feijão e hortaliças. Aqui nós temos pelo menos 3 processos de patente. É um dispositivo difusor de óleos essenciais, no caso para a fase pós-colheita. Esse outro aqui também em forma de disco, ele também já está num processo de escrita, para submissão desse pedido de registro de patente. E aqui mais recente a gente está desenvolvendo agora no momento uma pastilha que é biodegradável. Então a gente impregna esse material com os óleos essenciais. Resultados positivos, tanto na linha do desenvolvimento regional, na linha da preservação ambiental e também aproximar a academia das reais necessidades que a sociedade tem, levando tecnologias a lugares que antes não tinham. Chegou agora a hora do nosso boletim de notícias, por isso vamos até a redação da TV Evangelizar, que a Marília Chester nos traz as notícias do último momento. Marília, seja muito bem-vinda aqui ao EV News. Olá, Odilon. O prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito termina na próxima quinta-feira, dia 20. O pedido pode ser feito pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O benefício vale para capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Quem votar fora do estado poderá escolher apenas o presidente. Dentro do próprio estado, é possível votar para todos os cargos. As eleições serão realizadas no dia 4 de outubro. O Ceará deve ganhar a primeira fábrica do mundo dedicada ao processamento em larga escala de pele de tilápia para uso médico. A unidade será construída em Jaguaribara, com investimento inicial de 52 milhões de reais. A tecnologia, desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, transforma a pele do peixe, que seria descartada, em curativo biológico para queimaduras e feridas de difícil cicatrização. A fábrica deve começar a ser construída em outubro, com previsão de iniciar a operação em janeiro de 2028. Um projeto de sustentabilidade vem percorrendo os 9 estados do Nordeste para mapear oportunidades de negócios e empregos ligados à economia de baixo carbono. A iniciativa reúne especialistas e representantes do setor produtivo para identificar potencialidades e necessidades de qualificação profissional. A região concentra 92% da energia eólica produzida no Brasil e também tem potencial em energia solar, bioeconomia e turismo. A proposta é transformar esses recursos em desenvolvimento com planejamento, infraestrutura e capacitação. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho e até a próxima. A idade não foi um obstáculo para um casal de dançarinos em Roma. Em uma praça da capital italiana, eles mostraram que disposição e alegria não têm idade e encantaram quem passava no local. Ao som de Michael Jackson e Elvis Presley, uma dupla de dançarinos idosos virou sensação na Itália. O professor de dança aposentado Pasquale Lanotta e sua parceira Elisa Faven aproveitaram um dia ensolarado em Roma para se apresentar em uma praça da capital italiana. Com o carinho do público presente e dos admiradores nas redes sociais, a dupla espera inspirar outros idosos a adotarem um estilo de vida mais ativo. As pessoas compreenderam, a mensagem que se queria transmitir. Idosos dançando, desafiando o calor, dando sentido à praça, em vez de deixá-las silenciosas, mortas ou violentas.
Tenho vontade, amo dançar e por isso nunca fico parada. Aí eu não sou mais irmã. Uma apresentação que desafia os limites do tempo e mostra que o amor pela dança não tem isso de idade. Com rodopios, rebolado e passos artísticos, Pasquale e Elisa deixaram claro que quando a música toca, o corpo é convidado a dançar. Tão bem ensaiados, tão entusiasmados, conquistaram a internet. Bom, você de casa já sabe, terminado o nosso EV News, né? Tem Hora Boa com a Carla Lima, por isso eu chamo ela aqui no nosso telão. Carla, boa tarde para você, seja bem-vinda, nos conte então os destaques do Hora Boa de hoje. Oi, Edilon, muito boa tarde para você, para todo mundo que está aí em casa nos assistindo, ou em qualquer lugar desse Brasilzão. Olha, vou levar vocês para passear em Antonina hoje, viu, gente? Porque a fé tomou conta das ruas de Antonina, que fica aqui no litoral do nosso Paraná. A festa de Nossa Senhora do Pilar celebrou mais de 300 anos de fé e de tradição. Então, daqui a pouco a gente confere tudo isso juntinho. E, além disso, a gente vai falar o sabor de uma premiação, hein? Vamos para Guarapuava. Conhecer, sabe o quê? Os queijos deliciosos que são produzidos pela agroindústria familiar por lá. E, claro, entre essas premiações aí estão os melhores queijos do Brasil. Eu sei, Odilon, que você gosta de um bom queijo. Eu também sou praticamente uma rata, adoro um bom queijinho. E um queijinho vai bem em todas as horas, né? E daqui a pouco tem Hora Boa com queijo e tudo. Tá certo, um queijinho é bom em qualquer hora, você tem toda a razão. Tá feito o convite para você de casa, depois do EV News tem Hora Boa com a Carla Lima, com queijo bom também. O alto de um dos pontos mais tradicionais do Rio de Janeiro, uma igreja, guarda mais de 3 séculos de história, fé e tradição. O Outeiro da Glória é um dos marcos da cidade e também testemunha de momentos importantes da história do Brasil. Nossa repórter, a Rosiane Meyer, traz um pouquinho dessa história na reportagem a seguir. Há quase 300 anos, o Outeiro da Glória guarda relíquias da história e arquitetura do Brasil. É neste ponto, no alto do Outeiro, que a devoção à Nossa Senhora da Glória se mistura à história do Rio de Janeiro, que desde o século XVIII, uma capela se tornou igreja e até hoje é símbolo de fé e arquitetura emblemática da cidade. Se começa aqui pela devoção, a partir se costuma datar de 1608, com um devoto chamado Aires, que teria colocado uma imagem, né, de Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória é Nossa Senhora que está na glória. A vista panorâmica para a Baía de Guanabara é um dos pontos estratégicos para a visita. A igreja chama a atenção não apenas pela fé que atrai milhares de peregrinos, mas também pela arquitetura, a planta poligonal que garante uma acústica diferenciada sem eco. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum. Os azulejos portugueses azuis e brancos que decoram a nave são alguns dos elementos que fazem do templo uma referência do patrimônio colonial brasileiro. A igreja foi ligada à família real. Em 1839, Dom Pedro II concedeu à Irmandade o título de Igreja Imperial. Havia uma mortalidade infantil muito grande. Então as crianças eram batizadas imediatamente. Eram batizadas com 24, 48 horas na própria capela do palácio. O que acontecia depois era um outro ato solene de consagração. Isso sim, eles eram depois consagrados aqui. E entre esses, um dos primeiros foi justamente Dona Maria da Glória, que recebeu esse nome por causa desta igreja. E o Outeiro continuou a atravessar os séculos, preservando a memória da cidade, mas para além da beleza. Este lugar guarda uma história de fé que atravessa gerações. Sônia viveu importantes momentos na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. A minha filha casou aqui, que é médica. As minhas netas foram batizadas, meus netos também. Então nós temos muito a agradecer a Deus e a Nossa Senhora da Glória, que sempre nos deu muitas glórias. É só agradecer. Tocar em cada um banco, na parede, é de saber que quantas pessoas passaram por aqui.
né? Antes de eu existir, antes de você existir, antes dos meus avós existirem, meus bisavós. Eu sinto gratidão de estar aqui dentro. Bonito, né? Registro de algumas curiosidades e momentos emblemáticos também da nossa história. E hoje, com imagens do Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, a gente se despede. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente tarde de segunda-feira para você. A seguir, não esqueça, tem Hora Boa com a Carla Lima. A gente se vê amanhã aqui no EV News. Até lá.